Saudações a todos, eu sou Rono Machado, psicólogo, e você está no canal da Livraria Espaço Psi. Se você gosta de boas conversas sobre psicologia, cultura, arte, já te peço para se inscrever no nosso canal, conhecer o nosso conteúdo e, se possível, deixe uma curtida e um comentário nesse vídeo que ajuda muito o nosso trabalho. No nosso Papo Psi de hoje, nós estamos recebendo a nossa participante mais nova do Papo Psi até então, né? A Alice Fabrina Oliveira. Seja bem-vinda, Alice. Oi. Está presente também a mãe dela, Daniela Leite Fabrino. Seja bem-vinda, Daniela. Olá, obrigada pelo convite, Rono. Sim, e hoje nós estamos recebendo vocês para conversar um pouco da carreira como escritora da Alice, que já existe, né? Que publicou alguns livros aqui pela Estante Mágica. E nós vamos falar um pouco sobre isso. Muito obrigado por terem vindo para conversar com a gente sobre. A gente que agradece. Alice, então, para conhecer um pouco mais você e antes de falar sobre seus livros, como que surgiu na sua vida essa proximidade com a leitura? Fiquei sabendo que você lê bastante, né? Como que foi isso? Desde pequena, minha escola sempre incentivou a gente a ler gibi, principalmente da Turma da Mônica. E eu fui uma das últimas da minha turma a aprender a ler. Então, quando eu vi os meus amigos lerem, eu sempre tinha muita vontade. Os meus pais também sempre leram bastante. Sim. E eu via os livros e eu ficava pensando, tipo, o que tá escrito, né? Ficava muito curiosa. Aí, um dia eu aprendi a ler jogando um joguinho de bichinho, que eu aprendi a falar elefante e zebra, se eu não me engano. E aí, a partir daí, eu comecei a ler o que antes eu queria ler, assim. Uhum. E até puxando o assunto, Daniela, hoje em dia é difícil incentivar, às vezes, os filhos a lerem, porque é uma cultura que está sendo perdida em uma medida, né? Uhum. Quais estratégias assim, que você adotou para favorecer também esse processo? A gente sempre teve, desde ela pequenininha, livrinho de banho, livrinho de pano no começo, né? Porque o bebê não consegue, ela com 6 meses, a gente tinha livrinho de pano para ela não machucar. Então, acho que era uma coisa mais sensorial mesmo. Sim. E depois, acho que tinha um momentinho da gente ler junto, um momentinho do contar a história à noite e um momento de eu ler, né? Eu e meu marido sempre lemos bastante. Então, ela também tinha bem o exemplo. Sim. Então, e compreender ela, né, Rô? Não tem jeito. Até hoje, a gente presta bastante atenção nisso. Uhum. Então, além do incentivo, também a referência. Também é referência. Sim. Minha mãe lia muito, então ela vinha para casa da avó, a avó estava lendo todo dia antes de dormir, eu sempre leio antes de dormir, então, né? Estantezinha de livro no quarto sempre teve à mão, então a estante foi subindo com a altura dela. Sim. Ficava mais baixinho, depois foi subindo. Uhum. Agora não cabe mais. Precisamos de uma estante nova. E Alice, conforme você vai crescendo, o interesse também vai mudando do que você gosta de ler e tudo mais. Hoje em dia, o que é que você tem lido? O que é que você tem gostado de ler? Hoje em dia, eu gosto muito de ler romances, né? E também livros de fantasia, tipo Harry Potter, Senhor dos Anéis, acho que eu não ia conseguir ler ainda, mas eu tenho vontade. Sim. E esses outros livros de fantasia, eu acho bem legal esse mundo fictício, assim. Uhum. Tem alguma coisa que você esteja lendo atualmente? Agora eu tô lendo o 6º livro de Harry Potter, faltam umas 130 páginas por aí pra eu acabar. Aí eu vou ler o 7º e aí depois eu quero ler 2 romances que eu comprei da última vez que eu vi, né? Sim. É a primeira vez que você passa pelos livros do Harry? Não. Você viu os filmes? Eu vi os filmes primeiro, porque eu vi com 6, 7 anos. Meu pai já tinha me feito ver todos os filmes do Senhor dos Anéis. E a minha mãe sempre foi falando de Harry Potter, contando história de dormir, sempre era de Harry Potter, né? Aí depois que a gente assistiu, tava tudo errado essa história. E aí eu decidi que eu queria ler pra ver se era diferente, né? Do filme, e aí eu comecei a ler. Sim. Dizem que quem conta um conto aumenta um ponto, né? Então é natural que a história vá mudando conforme vai sendo contada. Sem contar o sono da mãe, né? Vamos considerar. Sim.
Inclusive, no seu aniversário de 12 anos, que eu entendi que não faz muito tempo, que aconteceu, foi sobre Harry Potter. Foi. Sim. A gente pegou um tanto de referências, né, sobre os livros e sobre os filmes e montou com o que tinha, mas ficou muito legal. Acho que foi uma das festas mais bonitas que eu já fiz. Sim, interessante. E me diz, de tudo isso que você já leu, tem alguma coisa assim que você guarda com mais carinho, que é um personagem favorito, uma história favorita? Até hoje, o livro que eu mais gostei de ter lido foi um Amor e Gelato, que é de uma menina que vai pra Itália e aí ela conhece um menino lá. Aí eu achei esse livro muito bom, muito divertido de ler, eu li ele bem rápido e eu também gostei do Cálice de Fogo de Harry Potter, que é um dos meus filmes preferidos. Alice, eu sei que existe uma briga muito grande entre o que é melhor, filme, livro, ou então tem que ler o livro primeiro para depois ver o filme. Você que está tendo essa experiência, qual que é a sua opinião a respeito disso? Eu acho que era melhor ter lido os livros antes, porque aí, tipo, eu já sabia o que ia acontecer, porque eu já tinha visto os filmes, e eu, como foi a primeira versão que eu fui apresentada, eu acho que eu gostei mais. Então eu prefiro o filme, porque eu acho ele mais legal. Mas eu acho que é porque eu vi primeiro antes de ler. Eu conheço uma amiga que ela leu por causa de mim da minha mãe, e a mãe dela fez um combinado, para cada livro que ela lesse, ela podia assistir o filme. Ela gostou muito mais dos livros. Aí eu acho que isso muda bastante. Sim, interessante, entendi. E eu queria fazer uma pergunta para você, Daniela. Ela comentou no início do nosso programa que gosta de romance e os romances que são para a idade dela. Como que funciona essa questão de ter esse cuidado? Tem a informação ela é fácil de ser acessada ou é difícil? Como que é para vocês, enquanto pais, ajudar nesse processo? Ela não é fácil. Eu acho que não é fácil. Eu acho que nessa idade que ela tá, é uma idade meio esquecida, sabe? Ela não gosta do termo, eles não gostam, né, do termo pré-adolescentes, mas eles ainda têm muito da infância e não chegaram ainda naquela adolescência de romances mais apimentados, digamos assim. Então, a gente sabe que existem livros, mas é um pouco difícil de achar aqueles que fisgam. A gente vê muita coisa no YouTube, por exemplo, os canais falando sobre livros, mas a maioria dos que ela ouve falar, ela gosta de ver o canal, mas não é para a idade dela. Sim. E nem sempre o que está na orelhinha do livro condiz com alguns detalhes que tem dentro do livro, né? Sim. E a leitura, eu acho que depende muito do imaginário de quem lê, né? Então, ela leu um livro, A Outra Face, né, filha? Sim. Na escola, que era uma realidade de uma menina afegã, e algumas partes do livro foram bastante impactantes para ela. Sim. Né? Quando descrevia que os soldados chutavam a mãe, por exemplo. O livro, no geral, foi para a idade dela, foi ótimo, a gente adorou o livro. Mas a gente viu que tem algumas coisas que são mais fortes. Então, assim, é difícil de achar. Eu considero, no geral, difícil. Sim. Porque eu fico pensando que deve ser um grande desafio mesmo. Então, um pai e uma mãe que decide incentivar o filho, a filha a ler, e o que é que eu ofereço? Vai ser de qualidade ou não? É adequado para a idade ou não? Então, acho que deve ser bem desafiador mesmo. É bem desafiador. E a gente, às vezes, acha que vai agradar. A gente teve uma história super engraçada, né, filha? Que foi, a escola deu para eles lerem O Gênio do Crime, que foi um dos livros que eu mais gostei na minha infância. Ela detestou. Né, filha? Quem gostou é muito chato. E é um livro considerado de aventura, com crime, não sei. Então, assim, a gente tem, enquanto faz o desafio de entender os interesses deles. Hoje, nessa idade, eles estão um pouco à frente do que eram os nossos interesses. Mas não estão tão à frente quanto de um adolescente de 14, 15 anos. Sim. Então, é um desafio. E isso que você falou, eu não tenho filhos,
Mas eu imagino que todo pai em algum momento passa, né? De oferecer alguma coisa que gosta muito e o filho recusar. E enfim, exatamente. Sim, e aí a gente tem que lidar com a dor narcísica, né? Sim, Eu tô inconsolada até hoje, mas enfim. faz parte. Então, não teve chance pro Gênio do Crime, o livro? Não teve chance. Não, eu odiei. É muito chato. Tipo assim, muitas das vezes a gente compara opinião. Tipo, esse que minha mãe falou da menina afegã, muita gente gostou, a maioria. Sim. Mas tiveram uns que preferiram o Gênio do Crime. Aí, por exemplo, A Turma da Rua 15, que é um livro que eu li pra escola também. Eu achei muito legal, mas o final é chato. Aí é sempre difícil agradar a maioria da turma, porque os gostos são muito variados. Aí, várias vezes alguém gosta de um livro que todo mundo odeia, outros... Aí, a professora também varia nos gostos, né? Tem aula que ela pergunta, gente, o que vocês gostam de ler e tal? Aí ela vai olhando e costuma achar uns livros mais legais, mas o Gênio do Crime não foi legal. Mas os livros que são sugeridos pela escola, vocês precisam terminar de qualquer forma. Sim. Aham. Aí tem uma atividade avaliada e o ano é dividido em 3 etapas, né? Aí são 2 livros por etapa. Antigamente, até o 4º ano, a gente usava uma plataforma que chama Árvore, que lá dentro tem um certo número de livros e a professora passa os 2 livros para a gente ler lá. É tipo, cada livro que você lê, você ganha um pacotinho de semente, aí você tem uma floresta virtual, é bem legal. Só que não tinha os livros muito bons. Eu achei que depois que parou de ter essa plataforma, a gente começou a ler coisas muito mais legais. Só que esse ano vai voltar. Só que eles dão a oportunidade para quem quiser comprar o livro físico, né? Eu prefiro. Sim. Eu sinto que se eu não tenho o livro comigo, eu não li ele. Eu não sei porquê. Não gosto. Sim. Eu acho que hoje também é um embate bastante contemporâneo, né? Assim, livro virtual, livro físico, cada um com a sua preferência. Mas a gente, enquanto pais, assim, a maioria dos pais questionou muito essa plataforma virtual, mas por conta disso mesmo. Eu acho que a leitura do livro físico, bom, o meu questionamento principalmente foi por conta disso. Eu acho que tem um envolvimento com o livro físico, uma sentimentalidade ali, sabe? Eu pelo menos gosto, eu acho que passei isso para ela, do cheirinho do livro, de o folhear, o ter a paciência, marcar o que você gostou, né? Sim. Mas ela é mais cuidadosa do que eu com o livro, né, Alice? Ela marca com post-it, tudo bonitinho. Eu confesso que eu faço orelhinha no livro. Mas eu entendo o que você quer dizer. Acho que tem uma relação muito concreta ali com o objeto. Essa é a palavra, concreta. Sim, faz muito sentido. Eu gosto muito de ler no virtual, mas eu entendo que é uma relação totalmente diferente. Sim. E que para eles eu acho importante. Para a criança e para o adolescente ainda, eu acho importante esse contato. Sim. Porque traz para o plano real mesmo, né? É aquilo que a gente tem na mão, tem a memória de, eu estou naquele lugar, com aquele livro, enfim. Eu acho que é um contexto, não é só a história. Claro, com certeza. Um questionamento que a gente pode fazer, por exemplo, em relação a qual que é a diferença de pegar um boneco e brincar com um boneco, qual que é a diferença de brincar com um boneco na tela do celular, por exemplo. Exatamente. Sim, faz muito sentido. Mas, Alice, eu quero te perguntar algo que é uma curiosidade pessoal minha, porque é uma luta que eu tenho enquanto leitor, tá? Você começa a ler um livro e você ainda não engrenou, o livro não conseguiu te capturar, certo? Se você não tem a obrigação de lê-lo, você continua insistindo ou chega um ponto que é melhor desistir para uma outra coisa? Eu continuo insistindo. Eu tô lendo Harry Potter há quase 3 anos. Porque assim, vi o filme antes, eu preferi muitos filmes. Eu não gostei de quase nenhum livro. Só que eu não consigo deixar o livro, tipo, não quero mais ler. Eu já dei uma pausa no Harry, eu parei no 5º. E aí, nisso, eu li 3 livros fora da escola, que é a coleção daquele Amor Gelado que eu falei. Aí, depois, eu ainda li os da escola e eu ainda tô na luta de ler o Harry. Tanto que eu não tô lendo esses livros que eu falei que eu quero ler depois de romance,
porque senão eu não vou acabar. Aí eu faço meio que uma promessa, né? Que eu só vou ler outro livro se eu acabar o que eu tô lendo. Entendi. Eu não gosto de deixar ele ali. Interromper em aberto não é uma opção que te agrada muito. Sim. E eu nunca li os livros do Harry, mas eu ouço muitas pessoas falando sobre algumas coisas que elas consideram que muda muito do filme pro livro. Pra você, assim, qual que é uma coisa que muda muito a ponto de chamar a atenção? É, não é bem o drama, é a perspectiva do livro. Tipo, é porque no filme não dá pra você saber tudo o que o Harry tá pensando toda hora. Sim, Senão ia ser só um filme de narração. No livro, das 300 páginas iniciais, uma coisa que eu não gosto muito, é só ele, o que ele pensa. Tem mais pensamento do que diálogo. E aí também a ação dos personagens. Tipo, Harry brigou com Hermione. Eles ficam muito mais tempo brigados no livro do que nos filmes. sim. Alice, uma coisa que eu ouço muito de pessoas da sua idade é a dificuldade de prestar atenção no livro. Como se fosse muito difícil tirar um tempo ali para ler e, enfim, mergulhar naquela história. Você passa por isso em algum momento? Tem alguma coisa que te ajuda a mergulhar mais na leitura? Uma coisa que me ajuda muito a ler é uma viagem que, por exemplo, daqui para a cidade que eu moro, é 9, 10 horas de viagem. Uhum. Então eu costumo levar um livro e aí eu leio pelo menos 1 hora, 2, só para conseguir avançar um pouco. E muita gente não gosta, mas eu consigo ler umas 20 páginas na hora de dormir, porque ler livro me dá um pouco de sono de noite. E aí, às vezes quando eu não tenho horário, eu sempre leio de noite, todo dia. Porque de dia é difícil arranjar horário mesmo, às vezes a gente fica cansado com a escola, e aí de noite é bom, eu gosto de ler de noite. Uhum, sim. Então, quando você começa a ler, você consegue manter a atenção bem, é uma coisa que te prende bastante. Sim, principalmente porque de noite é tudo mais quietinho, então eu consigo prestar mais atenção no livro. Mas às vezes, por exemplo, eu vou encontrar alguém em algum lugar que eu não queria ir, eu sempre levo um livro, mas quase não que eu consigo ler, Sim. porque é muito barulho, muita coisa. Aí às vezes eu leio tipo, 20 páginas e eu tenho que reler porque eu não entendi nada. Uhum. Sabe? Quando você fica lendo a mesma coisa 5.000 vezes e você não entende, quando tá muito barulho eu não consigo. Sim, entendi. Bem, Alice, eu conheci primeiro os seus livros, para depois te conhecer, né? Eu tô te conhecendo hoje na nossa gravação. A gente tinha visto os seus livros. Como é que surgiu isso? Como que foi esse processo de começar a escrever? No ano, quando eu estava no primeiro ano, a escola começou com esse projeto e é tudo muito rápido. A gente tem um mês, mais ou menos, para fazer o livro e toma as aulas que tem mais, tipo português. Eu tinha 5 aulas por semana, né? Uma aula, pelo menos, equivalente a uma aula por dia, digamos assim. Sim, Aí a gente, no primeiro ano, né, que a gente gastou muito tempo para entender o projeto e tal, foi mais ou menos 2 meses. Mas a gente escrevia num bloquinho de notas ou num caderno. E aí chegava em casa com os pais, dava uma mudada e tinha um prazo de 1 semana para entregar para a professora. Aí ela corrige os errinhos de português. A gente gasta mais ou menos mais outra semana para ilustrar, que é uma página de escrita, outra de ilustração. E aí manda lá. Aí a gente, os pais têm uma certa data para fazer a biografia atrás. Os professores também fazem uma dedicatória para a turma. sim, E aí a editora faz tudo certinho. E tem a noite de autógrafos, que a gente canta alguma música, faz uma apresentação. E aí logo depois vai para alguma sala e aí tem as mesinhas com as plaquinhas do nome e uma caneta. Aí você escreve. Por exemplo, quando vai fazer a biografia, já pede a quantidade de livros, né? Eu quero 8 para minha família. Aí você vai lá e escreve com a caneta, tipo, para a família. E aí você tira as fotos e aí é isso.
Sim, entendi. E eu tô com o nome deles aqui, eles também estão dispostos, mas a gente no vídeo vai passar para o pessoal conseguir enxergar um pouco melhor. O seu primeiro é A Menina e a Gata, que você escreveu e ilustrou com 6 anos. Depois, Uma Coroa Ajuda Diferente, O Banho do Donut, O Mundo Preto, Branco e Cinza. Dessas escritas todas, tem alguma que você prefere mais, que foi mais divertido, que você gosta mais? Eu gostei do banho do Donut, eu achei ele mais legal, porque foi muito aleatório. Esse, de fato, eu não tive inspiração nenhuma. Eu tava com fome. Aí eu fui pensando num tanto de coisa, o povo escrevendo deles, eram umas ideias, eram umas coisas malucas, hein? Aí eu tava tão sem ideia que o nome dos personagens é o nome de gente que eu conheço e o sobrenome de 5 amigos meus, pelo menos. Então eu não sei os nomes direito do livro, porque eu só peguei qualquer coisa e eu fui escrevendo. E ficou bom. E é o seu favorito? É o meu favorito. Que curioso. Sim. Mas eu entendi que esse não teve uma inspiração muito específica, né? Foi um momento ali que surgiu e você foi escrevendo. Mas para os outros, como que funciona? Assim, você tem um processo de inspiração específico? Assim, eu sempre quis escrever, né? Ou escrever, ou fazer um filme. Tanto que quando os meus amigos iam lá em casa, a nossa principal diversão era pegar o celular da minha mãe e fazer tipo um filminho com, tipo, ah, roubo da água. Aí a gente fingia que tava no restaurante, aí envenenava, tacava um salzinho na água do outro. Eram umas coisas assim. Aí eu sempre tive várias ideias. E quando fez o meu primeiro livro, eu lembro que foi por aí que tinha chegado a minha gata, a Charlotte. E eu tinha acabado de rever o filme da Marie, e eu tava muito marrizenta, digamos assim. Aí, a Carol, que é a personagem, foi a minha amiga imaginária, que eu tenho desde os 2 anos. Aí ela era toda diferente, assim, cabelo roxo, um tanto de coisa que eu achava legal. E aí eu juntei uma Rita, que tava assim, eu tava mais gostando na época, e a minha personagem imaginária. Entendi. Sim, interessante. E tem uma parte desse processo que envolve os pais. Eu queria ouvir um pouco de você, Daniela. Na verdade, a professora pede para eles escreverem em sala e depois a professora digita e a gente tem um tempo limitado para entrar na plataforma e corrigir o que tiver de muito errado, assim, né? Eles pedem para a gente não mudar muito a narrativa da criança. Sim. Eu sempre respeitei muito a narrativa da Alice. Não tô quase nada. Não mudo quase nada, eu só corrijo mesmo erro de português, uma vírgula, porque a própria professora fala, às vezes no processo da gente digitar, gente, são muitas crianças, a gente que digita tudo, né? Sim. Então a gente dá uma passada de olho e para ver se os pais estão de acordo com a história da criança. Não conheço nenhuma história assim de discordância, mas né, tem que ter uma supervisão. E a gente que escreve a biografia. E eu me diverti muito com o processo de escrever as biografias da Alice. Eu adoro escrever, assim, acho muito divertido. E aí a gente manda e... Então a nossa interferência é bem pouca, né? Sim. Pelo menos eu tentei interferir o mínimo possível, assim. Mas deve ser muito gostoso acompanhar essa produção, né? É muito gostoso mesmo. Até porque a gente só vê a história completa, porque eles levam o caderninho para casa e tal, mas a gente só vê a história completa ali no site na hora que a gente está fazendo essa revisão, né? Sim. E aí, o fato do projeto ser contínuo, a gente vai percebendo a complexidade das histórias, o aumento do tamanho da frase, o aumento do número de frases na página. Tem 3 parágrafos por página. Nesse Esse aqui é uma esse aqui frase. tinha uma frase, esse daqui eram 2 ou 3. Sim. E Eu percebi que os desenhos também foram ficando mais complexos, né? E também, por causa de continuação, muita gente fez histórias interligadas. Tipo, deixava uma com um final meio assim, e aí podia acabar depois. Teve gente que fez o primeiro e continuou no segundo, teve gente que fez primeiro e deu continuação no primeiro e no quarto, teve gente que fez os 4 na linha, assim, na mesma base, e eu fiz tudo diferente. Sim.
Também a ideia que eu tive para escrever uma coroajuda diferente foi muito aleatória, digamos assim. Porque uma vez eu estava vendo um vídeo no Shorts do YouTube e uma vez eu vi um de um menino numa cafeteria e a moça deu o lanche para ele porque ele não tinha dinheiro. Aí a gente estava conversando sobre alguma coisa de racismo lá na escola mesmo, em alguma matéria que tinha alguma coisa de vida social para aprender a viver. E aí eu fiquei pensando nisso. Aí eu falei, bom, eu só tenho mais 3 livros para fazer. Eu vou juntar 2 em um só. E aí eu juntei a parte do racismo com a da pobreza e eu fiz esse daí. O banho do Tenet eu já expliquei, né? O mundo preto, branco e cinza foi porque a gente estava vendo alguma coisa sobre a antiguidade. E antigamente as fotos, os filmes, era tudo em preto e branco, né? E aí eu reparei, assim, que as pessoas nos filmes, assim, elas não sorriam. E aí eu falei, nossa, será que era porque ela era tudo preto, branco e cinza? Aí eu pensei que as cores deixam todo mundo mais feliz, né? Aí surgiu a história desse também. Sim, muito interessante. E eu entendi que é um projeto que ele está ali sendo proposto pela escola, né? Mas a escrita é algo que você quer manter mesmo assim depois de finalizar a escola? Sim, eu, quando eu era um pouco mais nova, com uns 8 ou 9 anos, eu comprei um caderninho e eu escrevi uns poeminhas, tipo, umas coisas que passavam na minha cabeça, assim. Eu tinha 2 amigas também que eram muito companheiras, a gente já teve um tanto de coisa junto, clubinho de astronomia, as ajudantes comunitárias que a gente juntou lá para fazer cadeira de roda, um tanto de coisa. Sim. Aí um dia a gente fez uma festa do pijama e para escrever. Aí a gente fez um poema, foi muito bom esse poema, né? Foi de amizade, só que aí com o tempo o poema perdeu, assim. Aí eu fui escrevendo outras coisas e muitas vezes quando eu tô entediada na aula, eu escrevo. E aí, na capa do livro. Aí um dia eu abri assim na, Contra na contracapa e eu escrevi um poema lá do tempo. Foi uma coisa muito profunda, assim. Aí no outro ano, né, foi no ano passado, a prefeitura fez um concurso de literatura. E tinha que escrever um poema sobre alguma coisa, qualquer coisa, e entregar para as professoras, e as 3 professoras de português da escola inteira decidiam o melhor entre as turmas e entre as séries. Então, tem um campeão geral de tudo, mas que não anunciou ainda. E aí tem os da turma, que foi. Da minha turma foi a Mariana, que fez sobre a enchente do Rio Grande do Sul, que estava acontecendo ali. E uma outra amiga minha, que fez sobre alguma outra coisa que eu não lembro. E aí, entre elas, uma delas ganhou, eu não lembro qual foi. a Mariana, acho. Foi a Mariana? Foi a Mariana. E aí, todo ano agora, quando você tá de manhã, tem isso, porque eu acho que eu não falei, mas de tarde, que é até o 5º ano, tem o concurso de desenho, que é um da prefeitura também, quase todas as escolas, só que é de desenho, eles propõem um tema, tipo, emoção, aí tem que desenhar uma coisa lá profunda, isso aí, só que a partir do 6º você faz esse concurso de literatura. A professora falou que o meu poema foi muito bom, mas que como eu não estava falando de uma coisa atual ali, que não estava acontecendo, digamos assim, aí ela falou que não foi dessa vez, então eu vou tentar de novo esse ano. Interessante, sim. E vocês podem contar um pouco sobre o projeto da Estante Mágica, porque acho que é um projeto muito interessante, né? O fruto nós estamos vendo aqui. Como é o projeto? Como surgiu essa ideia? Vocês sabem falar um pouco sobre? O projeto da Estante Mágica, ele é atualmente considerado o maior projeto de leitura da América Latina e ele foi criado por uma pessoa que muita gente não esperaria, né? É o Robson Mello, e ele morava
ele morou e foi criado na Rocinha. Ele é neto de avós analfabetos, só que o avô dele era um marceneiro de primeira, assim. E aí, quando o avô dele ia fazer os trabalhos, ele ia junto na casa das pessoas. Ele sempre teve essa curiosidade de saber ler, porque ele não sabia também. E aí, ele sabia o básico, né? Aí, quando ele ia nessa casa do pessoal que podia pagar um pouco mais que a família dele, ele lia os clássicos na casa dos clientes do vô dele. E aí, ele aprendeu a ler. Aí, ele ficou decidido de que ele queria fazer alguma mudança no mundo. E ele foi estudar Direito numa faculdade que eu esqueci o nome, lá no Rio de Janeiro, em 2009. Foi lá que ele conheceu o sócio dele, que chama Pedro Conce, eu acho que é isso. Uhum. E aí, em 2013, eu acho, eles criaram o projeto Estante Mágica e ele foi expandindo. Eles ganharam um outro prêmio também de social, sei lá o quê. Acho que importância social, não sei. E atualmente é um projeto muito importante, assim, né? Com certeza. Se a ideia era transformar o mundo, tá transformando. Tá bem certo. Sim. Daniela, e você que participa disso tudo enquanto mãe, como que você enxerga um projeto como esse? Eu acho que o projeto é muito interessante, porque, de fato, as crianças elas vão progredindo na ideação, na complexidade de escrita, e tem o momento da apresentação, então traz para eles tudo de uma maneira muito leve. Uhum. Inclusive, lá em casa, a gente faz uma brincadeira, biografia, eu só deixo ela ler depois que o livro sai. Sim. Então, envolve a família como um todo, né? Eu acho que a parte de colocar os pais para escreverem a biografia, traz os pais mais para perto, colocar foto da criança, então... E a escola, as escolas fazem um momento gostoso de a estreia do autor, então eles montam um painel de foto, né? Tem Sim. as fotos, tipo, sou mãe da autora, eu sou autora. Então, Sim. e eu acho que trouxe, de fato, aflora nos meninos a potencialidade que eles têm. Né? Sim. Então, eu acho isso muito interessante. Achei muito legal o projeto. Sabe que, ouvindo você falar, eu entendo que acaba sendo um processo muito lúdico, né? E é interessante porque, por vezes, o estudo ele vai num outro lugar, né? De pressão, de produção, de certo ou errado. Então, uma experiência como essa vai acontecendo leve porque, no final, é lúdico, é uma grande brincadeira. É uma grande né? brincadeira. Inclusive, Sim. essa é uma das coisas que a professora sempre ressalta pra gente. Fala, olha, tenta não direcionar a história. A história é do autor. Né? A Sim. gente está ali só para corrigir a gramática e coisas pequenas. E, de fato, a gente deixa. E, no fim, eu, pelo menos, eu sempre me surpreendi com os livros da Alice. Sim. Eu sempre consigo enxergar, no final, temas, por mais que sejam ainda né, infantis, eu vejo que ela abordou temas que, para ela, são complexos. Sim. Né? Ela abordou racismo, pobreza, liberdade. O banho do Donald, para mim, é liberdade. Então, assim, eu acho uma graça. Uma coisa também que torna o processo de escrever o livro muito leve é que tá todo mundo junto. Tipo, não é cada um na sua casa, na sua mesa, focado. A gente ri, abece. Tipo, nossa, o desenho do fulano é muito engraçado. Parece fulano. E várias das histórias que me ajudou a decidir o nome, as coisas, assim, foi o pessoal também. As fotos da capa é uma página do livro, né? Eu nunca consigo decidir sozinha. E aí, às vezes, eu falo, gente, qual que vocês preferiram? E a gente ri e ajuda o outro a escrever. Eu acho muito legal essa parte de escrever. Eu gosto. Tudo muito divertido, né? Sim. Sim, entendi. E é um livro por ano? Como funciona? É, um livro por ano. Eu comecei, foi no primeiro ano? Ou foi no segundo? Eu acho que foi no segundo, filha. 6 anos, acho que foi no segundo. Eu acho que ou foi no segundo ou foi no primeiro e teve a pandemia, por isso que tá faltando um. Porque no primeiro ano, né? Primeiro até o quinto são 5 anos, 5 livros. Só que aí quando eu tava no meu terceiro ano, no final do segundo, né, pro terceiro, foi a pandemia. Sim. E aí a gente não conseguiu escrever.
E eu acho uma judiação. Eu acho que o projeto vai continuar. Porque do quinto, agora do sexto ao nono ano, podia ser, sei lá, um livro de contos. Sim, Ou pelo menos reunir, fazer um livro da turma. Acho que dava para desdobrar de outras formas o projeto ainda, assim. sim, com certeza. Mas quer dizer que esse ano não tem mais um livro. Mas, Não. Aham, partir do Nem esse, sexto nem ano. o ano passado, né? Eu tava no sexto, agora eu vou pro sétimo, sim. parou no quinto. Então, a partir de agora, suas escritas serão independentes. Sim. Sim, entendi. Uma coisa também que eu gosto de escrever é que eu sei que não tem muita, lógico, mas eu acho bonito, tipo, eu sou escritor. Se fosse uma coisa que todo mundo fala, nossa, que chato, eu ia ficar meio assim. E aí, uma coisa que me deu vontade de escrever mais foi assistir Wandinha, que ela tem uma máquina de escrita, e aí todo dia ela tem um momento da escrita, que ela senta e digita lá na maquininha. Tanto que a minha avó, por parte de pai, me deu uma máquina de escrita que a gente até hoje está procurando, mas a gente esquece às vezes, de pegar aquela a tinta que funciona direitinho. E aí, quando eu tiver, eu vou escrever nela lá. Eu imagino que não deve ser um artigo muito fácil de achar hoje em Eu tenho dia. vários artigos, né, nas histórias no computador da minha mãe. Eu já quis começar um livro, eu já escrevi peça de teatro. Eu tô com um na minha cabeça, mas é surpresa. E a gente vai guardando esse material, né? Depois a gente faz uma curadoria. Sim. Ó, o dia que você ficar bem famosa, eu vou poder falar que eu te entrevistei antes da fama. Eu vou poder falar que eu conheci. Assim, Sim. Olha, muito obrigado, viu, pela presença de vocês, especialmente da Alice, que está aqui como nossa escritora hoje, né? E em nome do Espaço Psi, nós queríamos te presentear, já que você gosta tanto assim de Harry Potter, um livro sobre isso, para você. Não podia ser diferente, né? obrigada! A gente vai deixar o nome do livro para o pessoal ver, a foto também. Mas que bom que você gostou e mais uma vez obrigado pela presença. Obrigada, A gente você. agradece.